A Arca da Aliança. Para muitos, apenas um objeto religioso ancestral, um símbolo de fé. Mas para aqueles que estudam os textos antigos e as lendas que a cercam, ela foi algo muito mais. Uma arma de destruição em massa, um gerador de energia indomável, um artefato divino com capacidades que desafiam nossa compreensão moderna. Imagine um objeto capaz de abrir caminhos no mar, derrubar muralhas de cidades com um simples comando e lançar pragas devastadoras sobre inimigos. Isso não é ficção científica, é a descrição bíblica da Arca da Aliança. Sua história começa no deserto durante o Êxodo. Moisés, guiado por Deus, recebe instruções detalhadas para sua construção. Uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro puro, com 2 querubins no topo, cujas asas se encontravam. Dentro dela, há tábuas da lei, o maná e o bordão de Arão. Mas o que realmente a tornava temível era a presença divina que ela supostamente abrigava. Uma nuvem a cobria durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Quando movida, a arca transformava exércitos inteiros em poeira e trazia doenças inexplicáveis para aqueles que ousassem tocá-la ou sequer olhá-la de perto. Os filisteus, um dos povos inimigos de Israel, aprenderam da maneira mais dura o que significava confrontar o poder da arca. Em uma batalha, eles a capturaram, acreditando que teriam subjugado o Deus de Israel. Mal sabiam eles o horror que estava por vir. Cidades inteiras foram atingidas por tumores, pragas inexplicáveis e uma sensação de pânico generalizado. Suas estátuas caíram e seus próprios sacerdotes clamavam para que a arca fosse devolvida. Era uma manifestação de poder tão avassaladora que fez os filisteus, guerreiros temidos, tremerem de medo e a devolverem rapidamente, acompanhada de oferendas para apaziguar a ira divina. Mas o poder da arca não se limitava apenas a punir inimigos. Ela era também uma fonte de orientação e poder para os israelitas. Liderava o povo no deserto, abria caminho no Rio Jordão e garantia vitórias em batalhas impossíveis. Reis como Davi reverenciavam seu poder e a transportaram com grande pompa para Jerusalém. Salomão, o rei mais sábio de Israel, construiu um templo magnífico especificamente para abrigá-la, um santuário que seria o centro da fé e do poder israelita por séculos. A arca era o elo direto entre Deus e seu povo, um símbolo tangível de sua proteção e bênção. Com o tempo, o templo foi destruído, Jerusalém saqueada e o povo levado para o exílio. E com a turbulência, a arca desapareceu. Sua última menção bíblica a coloca no Templo de Salomão, antes da invasão babilônica. O que aconteceu com ela? Foi roubada, destruída, escondida. Centenas de teorias surgiram ao longo dos séculos. Alguns acreditam que foi levada para Roma, outros que está escondida em túneis secretos sob o monte do templo. Mas uma teoria, em particular, vem ganhando força e alimentando a imaginação de pesquisadores e aventureiros. A Arca da Aliança estaria na Etiópia. Essa afirmação não é nova, mas um arqueólogo moderno, com novas evidências, reacende a chama da esperança de que esse artefato lendário, essa arma de Deus, possa finalmente ser revelado ao mundo. As implicações de tal descoberta seriam monumentais, redefinindo não apenas a arqueologia e a história bíblica, mas talvez até nossa compreensão da própria tecnologia antiga. A Etiópia, um país envolto em mistério, com uma história milenar que se entrelaça profundamente com narrativas bíblicas. É aqui, em uma pequena e antiga capela em Aksum, que uma das afirmações mais ousadas e persistentes sobre a Arca da Aliança reside. A arca estaria guardada a 7 chaves, acessível apenas a um único guardião. Essa história, que muitos consideram uma lenda local,
ganha uma nova dimensão com as alegações de um arqueólogo renomado que afirma ter encontrado provas concretas da presença do artefato sagrado em solo etíope. A teoria etíope da Arca não é uma invenção recente. Ela tem raízes profundas na tradição cristã ortodoxa etíope, que sustenta que a Arca foi trazida para o país há quase 3.000 anos por Menelik I, o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Segundo a lenda, Menelik, após visitar seu pai em Jerusalém, teria retornado à Etiópia, levando consigo não apenas a Arca, mas também um grupo de levitas, os guardiões designados da Arca. Essa narrativa é tão fundamental para a identidade etíope que a Arca é considerada o coração espiritual da nação, um símbolo de sua ligação direta com a linhagem de Davi. O arqueólogo em questão, cujas pesquisas têm sido mantidas em grande sigilo, baseia suas alegações em uma série de evidências que ele considera irrefutáveis. Uma das principais linhas de investigação envolve o estudo de antigos textos etíopes e mapas que, segundo ele, contêm referências veladas e até explícitas sobre a rota da Arca e seu paradeiro final. Ele argumenta que a localização atual, a Capela de Nossa Senhora de Sião em Axum, corresponde precisamente às descrições encontradas nesses documentos ancestrais. Mas não se trata apenas de textos. O arqueólogo também aponta para padrões arquitetônicos e vestígios de construções subterrâneas na área de Axum, que, em sua análise, se alinham com a necessidade de esconder e proteger um objeto de tamanho e importância como a Arca. Ele sugere que estruturas complexas foram erguidas para camuflar sua verdadeira localização e desencorajar qualquer tentativa de profanação. Além disso, o arqueólogo menciona a existência de artefatos não identificados encontrados em escavações recentes nas proximidades da capela. Embora a natureza exata desses artefatos não tenha sido totalmente revelada, ele insinua que eles apresentam características imateriais que não correspondem a objetos comuns daquela época e região, levantando a possibilidade de estarem ligados à Arca ou à tecnologia associada a ela. Poderiam ser vestígios de algum tipo de tecnologia avançada ou talvez componentes de um sistema de segurança que se desintegrou com o tempo. A cereja do bolo, no entanto, seriam testemunhos de monges e guardiões que, ao longo dos séculos, transmitiram oralmente a história da Arca e sua localização. O arqueólogo afirma ter tido acesso a informações confidenciais de membros da Igreja Etíope, que, por tradição familiar, são os zeladores do segredo da Arca. Esses depoimentos, combinados com as evidências materiais e textuais, formam um cenário convincente para o arqueólogo, que acredita estar à beira da maior descoberta arqueológica da história. Naturalmente, essa afirmação tem gerado tanto entusiasmo quanto ceticismo, e a comunidade acadêmica internacional aguarda ansiosamente a apresentação de suas provas de forma mais formal e detalhada. A ideia de que um artefato de tamanho, poder e mistério tenha permanecido oculto por milênios sob a guarda de uma antiga tradição religiosa é fascinante e desafia a própria noção de onde a história termina e a lenda começa. A possibilidade de que a Arca da Aliança esteja realmente na Etiópia, como alegado pelo arqueólogo, acende um pavio de proporções globais. As implicações dessa descoberta seriam monumentais, transcendendo o campo da arqueologia para impactar a teologia, a política internacional e até mesmo nossa compreensão da história humana. Se a Arca for revelada e sua autenticidade confirmada, o mundo nunca mais será o mesmo. Primeiramente, para a fé judaica e cristã, seria uma validação sem precedentes de suas narrativas mais sagradas. A Arca é um dos objetos mais reverenciados na Bíblia, e sua redescoberta poderia reacender um fervor religioso e uma busca por uma compreensão mais profunda das Escrituras.
Seria uma prova tangível da intervenção divina na história, desafiando o ceticismo moderno e fortalecendo a fé de milhões. Imagine o impacto de ter um objeto descrito como o trono terreno de Deus, ou o local de sua manifestação mais poderosa, de volta ao conhecimento público. Isso poderia gerar novas peregrinações, estudos teológicos aprofundados e até mesmo uma reavaliação de doutrinas. No campo da arqueologia e história, a descoberta da Arca seria o Santo Graal. Ela preencheria uma lacuna de milênios na história, do Oriente Médio e da África, fornecendo novas pistas sobre as interações entre civilizações antigas, o desenvolvimento de rituais religiosos e a evolução da tecnologia. Poderíamos aprender mais sobre a metalurgia da época, as técnicas de construção e até mesmo a composição de materiais que sobreviveram por tanto tempo. Além disso, a confirmação das alegações etíopes solidificaria o papel da Etiópia como um guardião crucial da história bíblica, elevando seu status no cenário mundial e talvez até impulsionando o turismo religioso e arqueológico. Entanto, com grandes descobertas vem grandes desafios. A segurança da Arca seria uma preocupação primordial. Um objeto de tamanho valor histórico e religioso seria alvo de atenção mundial, com potenciais ameaças de roubo, vandalismo ou até mesmo uso indevido. O governo etíope e a Igreja Ortodoxa Tewahedo teriam que desenvolver um plano robusto para sua proteção, possivelmente em colaboração com organizações internacionais como a Unesco. Além da segurança, haveria a questão da propriedade e acesso. Quem teria o direito de estudar, expor ou até mesmo mover a Arca? Seria ela considerada um patrimônio de toda a humanidade ou pertenceria exclusivamente à Igreja Etíope ou talvez ao povo judeu? Disputas internacionais sobre a posse e o direito de acesso seriam inevitáveis, exigindo diplomacia e negociações delicadas. Finalmente, e talvez o mais fascinante, seria a análise científica da Arca. Se as lendas de seu poder forem verdadeiras, a emissão de raios, a causa de doenças, os cientistas teriam a oportunidade única de estudar um objeto com características que desafiam a física moderna. Seria uma oportunidade para investigar se a Arca era de fato uma forma de tecnologia avançada, talvez até mesmo de origem não terrestre, como sugerido por algumas teorias mais especulativas. Poderia ela ter gerado algum tipo de campo eletromagnético, radiação ou alguma outra forma de energia que causou os efeitos descritos? A Arca, nesse contexto, seria mais do que um artefato religioso. Seria um laboratório vivo para a compreensão de fenômenos inexplicáveis. O futuro da Arca da Aliança permanece envolto em mistério, mas a cada dia que passa, as evidências se acumulam e a esperança de sua revelação se torna mais tangível. Se o arqueólogo estiver certo, estamos à beira de uma descoberta que redefinirá nossa compreensão da história, da fé e do próprio poder. Seria o início de uma nova era de exploração, onde as lendas se encontram com a ciência e os segredos do passado se abrem para o futuro. Será que finalmente veremos a arma mais poderosa de Deus? O mundo espera.